A noite envolvia o ponto de ônibus abandonado em um silêncio quase sagrado, enquanto flocos de neve desciam como suspiros iluminados pela luz amarela do poste. Ali, imóvel no frio, Lily Artman permanecia em sua cadeira de rodas, o vermelho vibrante do vestido contrastando com o branco intocado da neve ao redor. Ao seu lado, uma bolsa gasta guardava o pouco que restava de uma vida desfeita em questão de horas. 3 horas antes, o noivo a havia descartado como mercadoria defeituosa sem valor. 2 horas antes, seu próprio pai a expulsara de casa por recusar um casamento arranjado, um negócio disfarçado de união. O guarda-costas Thompson observava de longe, dividido entre o dever e o peso de testemunhar aquele abandono. Foi então que um caminhonete reduziu a marcha até parar. Ethan Miller desceu, seus passos afundando na neve enquanto a filha, Sophie, espiava pela janela com olhos brilhantes. Seu olhar encontrou o de Lily e, sem hesitar, ele estendeu a mão e as palavras: "Venha comigo." Aos 32 anos, Ethan carregava nas rugas ao redor dos olhos uma história que o tempo não conseguia medir. Já fora um dos cirurgiões mais brilhantes do estado, mãos que salvavam vidas em mesas de operação, até a noite em que tudo desabou. Sua esposa, Emma, morrera sob o bisturi de outro médico enquanto ele, proibido de entrar, aguardava do lado de fora do centro cirúrgico, impotente. Desde então abandonara a fama, a cidade e a carreira para se refugiar naquele vilarejo onde ninguém conhecia seu passado. Agora seu único título era o de pai de Sophie, e isso bastava. A menina, com seus 6 anos de idade, era um raio de sol encarnado, os cachos dourados da mãe, o queixo firme do pai e uma sabedoria precoce forjada pela perda. Mesmo tão nova, entendia o vazio deixado por Emma. Todas as noites arrumava 3 pratos na mesa, e todas as noites Ethan guardava o terceiro em silêncio, com um carinho que doía. Sophie falava com todos como se cada pessoa pudesse preencher o espaço que a solidão havia aberto em sua vida. Seu entusiasmo era genuíno, sua esperança inquebrantável. Lily Artman nasceu entre paredes de mármore e lustres de cristal, filha única de Marcus Artman, o implacável CEO da Artman Industries, um império construído sobre 3 gerações de ambição sem escrúpulos. 2 anos antes, um acidente tirara seus passos, mas não sua força, pelo menos não de imediato. Ela enfrentará meses de fisioterapia, reaprendeu a se mover no mundo, tentou até manter o relacionamento com James, o noivo escolhido a dedo pelo pai. Mas James permanecerá ao seu lado apenas enquanto acreditou na possibilidade de uma cura. Ao confirmarem que a paralisia era permanente, sua rejeição foi cruel e direta. Seu pai, mais preocupado com um acordo comercial ameaçado do que com o coração partido da filha, lhe deu um ultimato: casar-se mesmo assim ou sair de casa. Ela escolheu a dignidade. Marcus Artman governava seus negócios como um general em campanha, estratégia fria, cálculos precisos e uma mão de ferro que nunca tremia. Aos 58 anos, os fios prateados no cabelo não abalavam sua ambição intransigente. Para ele, emoção era fraqueza e amor, um luxo que homens bem-sucedidos não podiam se dar. Lily fazia parte de um plano maior, bela, inteligente, a peça perfeita para selar a aliança com os Morrison por meio de um casamento com seu herdeiro. O acidente atrapalhara os planos, mas negócios exigiam adaptação. Quando ela recusou o jogo, quando escolheu a autoestima em vez dos interesses do pai, ele agiu como sempre, cortou prejuízos. No entanto, enquanto ela se afastava da mansão, já ordenara a Thompson, seu guarda-costas mais leal, que a vigiasse de longe. Porque no fundo de uma alma que negava qualquer vulnerabilidade, Marcus amava a filha. Simplesmente não sabia como colocá-la acima de seu império. James Morrison, herdeiro dos 28 anos da Morrison Tech, tinha o rosto que estampava capas de revista e a alma de um homem falido em valores. Cortês enquanto Lily podia dançar em galas, esquiar em Aspen, ser a esposa troféu ideal para sua vida perfeita. A cadeira de rodas arruinara a imagem. "Não posso passar o resto da vida empurrando você", dissera naquela mesma manhã, com a mesma naturalidade com que recusaria um convite para jantar. "O que vão pensar?" Além disso, mercadoria danificada não valoriza com o tempo. Sorrir ao dizer isso, aquele sorriso ensaiado que usava para suavizar mais notícias a investidores. Thompson, o guarda-costas, era uma sombra em terno preto. Aos 43 anos, com 19 de serviço militar, aprendeu a se tornar invisível quando necessário. Há 7 anos protegia Marcus, vira Lily crescer de adolescente a mulher, estivera presente na noite do acidente. Agora, sentado em um carro alugado a 50 metros do ponto de ônibus, motor ligado e telefone à mão para chamar reforços se preciso, seguia ordens claras, acompanhá-la, protegê-la sem ser visto.
Mas ao ver o estranho na caminhonete se aproximar, ao perceber um lampejo de esperança nos olhos dela, tomou uma decisão que mudaria tudo. Optou por observar e esperar, deixar aquele momento seguir seu curso. Às vezes pensou, proteger significava saber quando não interferir. O trajeto até a casa de Ethan foi feito por ruas silenciosas, onde a neve abafava todos os sons, menos o tagarelar animado de Sophie. A menina assumirá o comando da conversa, contando a Lily sobre seus livros favoritos, seus desenhos, o gato que aparecia no quintal mas não deixava ninguém tocá-lo. Você gosta de chocolate quente? Perguntou, virando-se no banco para encará-la. Meu pai faz o melhor. Coloca marshmallows minúsculos e quando eu sou muito boazinha, até chantilly. Lily se pegou assentindo, sem se lembrar da última vez que alguém lhe fizera uma pergunta tão simples, tão cheia de cuidado. A casa de Ethan ficava no fim da rua Maple, uma construção modesta de madeira que, apesar dos anos, mantinha uma dignidade tranquila. O alpendre inclinava levemente para um lado, a tinta azul descascava perto das janelas, mas a calçada estava cuidadosamente limpa, e uma luz amarela e aconchegante vazia por cada fresta, como uma promessa de abrigo. Enquanto Ethan a carregava pelos 3 degraus, Lily parecia leve como uma pena, seus ossos ocos de quem já carregara demais. Um cheiro de comida caseira, sopa ou ensopado, algo preparado com tempo e carinho, escapava pela porta entreaberta. Sophie correu à frente, anunciando para as paredes vazias, temos visita, temos uma amiga. Pegou a cadeira de rodas das mãos de Ethan e com esforço, tentou puxá-la escada acima determinada a ajudar. Dentro, a casa se revelava sem artifícios, móveis descombinados mas bem cuidados, paredes cobertas pelos desenhos de Sophie, uma pequena árvore de Natal no canto. Embora ainda fosse início de dezembro, cada detalhe falava de uma vida construída em torno do afeto, não do dinheiro. Ali a função vencia a forma. Esta é a sala, declarou Sophie, levando a sério seu papel de guia. Aquela é a poltrona do papai, mas ele vai deixar você. A frase ficou no ar, inacabada, enquanto o mundo parecia parar por um instante, como se soubesse que algo estava prestes a mudar. Você pode sentar nela se quiser, Sophie completou, como se a interrupção não tivesse existido, como se o mundo não tivesse se inclinado levemente em seu eixo. É a mais confortável da casa. Aqui é onde eu faço minha lição de casa, apontou para a mesa de canto, onde lápis coloridos e cadernos se espalhavam em ordem caótica, e ali, agora o dedo indicava o sofá desgastado, é onde a gente lê histórias antes de dormir. Cada canto era apresentado como se fosse uma relíquia em um museu, e para Sophie de fato era. A cozinha, pequena mas impecável, exalava o cheiro de algo que fervia em fogo baixo, uma panela no fogão, pratos secando na pia, o barulho familiar da água escorrendo. Ethan acomodou Lily à mesa redonda, sua superfície marcada por anos de refeições, risadas e lições de casa rabiscadas às pressas. Sem hesitar, Sophie arrastou sua cadeira até encostar na de Lily, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo. Você pode sentar do meu lado, declarou com a autoridade de quem acabará de decretar uma lei. Daqui pra frente, este é o seu lugar. O jantar foi sopa de frango, espessa de legumes cortados em pedaços generosos, e pão caseiro que Ethan se desculpou por não ter crescido direito. Ficou um pouco denso, murmurou, enquanto Lily, que já havia comido em mesas com toalhas de linho e pratos de porcelana fina em 3 continentes, sentia o sabor de algo muito mais raro, o pertencer. Sophie serviu-lhe um copo de leite morno com as 2 mãos, os dedos minúsculos tremendo de concentração para não derramar. Eu esquentei direitinho, anunciou, orgulhosa. Não tá quente demais, nem frio. O papai me ensinou a testar com o mindinho. Aquele gesto, a cuidadosa atenção de uma criança, a doçura do leite aquecido apenas o suficiente, quebrou algo dentro de Lily. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, escorrendo enquanto ela permanecia sentada à mesa daqueles estranhos. 2 anos desde o acidente e o mundo havia se acostumado a tratá-la como algo frágil, um problema a ser gerenciado ou evitado. Mas ali, naquela cozinha modesta com seu linóleo gastado e a geladeira que roncava alto demais, ela era apenas Lily, uma pessoa compartilhando uma refeição com outras 2 que de alguma forma, haviam além da cadeira de rodas. Ethan fingiu não notar. Ocupou-se em servir mais sopa para Sophie, que tagarelava sobre Madison, a amiga da escola que sabia assobiar pelo nariz. Mas sua presença era um escudo invisível, dando a Lily o espaço para sentir sem ser observada, sem que suas lágrimas virassem motivo de constrangimento ou piedade. Era assim que Emma fazia, ele lembrava. Às vezes, a maior gentileza era deixar que alguém chorasse sem tentar consertar o que estava quebrado.
Quando a noite se acomodou sobre eles como um cobertor conhecido, Sophie bocejou, tentando disfarçar com a mão pequena. Não tô com sono, insistiu, enquanto os olhos já pesavam. Ethan a pegou no colo, e ela enrolou os braços em seu pescoço, mas antes de se deixar levar, virou o rosto para Lily. Você vai estar aqui amanhã? Perguntou, sonolenta. Quando eu acordar? Lily olhou para Ethan, que assentiu quase imperceptivelmente. Vou, respondeu, e a palavra soou como uma promessa. Depois que Sophie foi deitada, Ethan encontrou Lily junto à janela, observando a neve cair no círculo amarelado do poste da rua. Obrigada, ela disse sem tirar os olhos do vidro empoeirado. Você não precisava. Todo mundo precisa de um lugar, Ethan interrompeu suave. Às vezes, lar não é de onde a gente vem. Às vezes é onde a gente encontra. A luz amarela da lâmpada antiga no canto banhava tudo em dourado, transformando a sala simples em algo que parecia quase mágico. Do lado de fora, a neve continuava a cair, apagando as pegadas que tinham levado Lily até ali, como se o próprio universo sussurrasse: aqui é onde você recomeça. 3 noites depois, quando Sophie já dormia, Lily se viu contando tudo. Estavam na sala, ele em sua poltrona de couro desgastado, ela posicionada de modo a ver tanto ele quanto a janela, onde a neve não parava de descer. Falou do acidente na estrada da montanha, o gelo negro enviando o carro em giro descontrolado até a mureta, a sensação de voar e então, o nada. De acordar com o médico explicando, em termos clínicos, que sua medula havia sido danificada além de qualquer reparo, que ela nunca mais andaria. Meu noivo segurou minha mão quando me deram o diagnóstico. A voz saía firme, mas distante, como se as palavras pertencessem a outra pessoa. James prometeu que enfrentaríamos juntos. Isso durou exatamente 4 meses. O tempo que os médicos levaram para confirmar que a paralisia era permanente. Na manhã de ontem, ele olhou para mim do outro lado da mesa do café e disse que eu não era o investimento pelo qual tinha assinado. Essas foram suas palavras exatas. Um investimento. Ela falou do pai, Marcus Artman, que construíra seu império sobre riscos calculados e alianças estratégicas, cujo casamento dela com James não passará de mais uma fusão em seu grande plano. Quando me recusei a implorar para ficar, quando disse que não me casaria com alguém que me via como mercadoria defeituosa, meu pai me deu 2 horas para repensar. Quando não repensei, apontou para a porta. 22 anos como sua filha, e levou menos de 5 minutos para me deserdar. Ethan ouviu sem interromper. Sua presença era um porto sólido, paciente. Quando ela terminou, o silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era contemplativo, respeitoso diante do peso daquilo que havia sido compartilhado. Finalmente, ele falou. Sua voz carregava o fardo de suas próprias memórias. Emma morreu há 3 anos, começou, as palavras saindo devagar. Complicações em uma cirurgia de rotina. Eu estava no hospital, a 50 metros dali, mas o protocolo não me deixou entrar na sala de operação. Fiquei 6 horas parado diante daquelas portas, observando através daquela janelinha enquanto eles tentavam salvá-la. Soube antes mesmo de eles saírem para me dizer. Dá para ver nos movimentos deles quando param de se esforçar tanto, quando a urgência vira só mais um procedimento. Ele fez uma pausa, a mão acariciando o braço da poltrona sem perceber. Eu era um dos melhores cirurgiões torácicos do estado. Tinha publicado artigos, pioneirado técnicas, salvado centenas de vidas. Mas não pude salvar a dela. Nem sequer tentei. Na semana seguinte pedi demissão. Vendi a casa na cidade, empacotei a Sophie e vim para cá, onde ninguém sabia quem eu era ou que eu havia perdido. Sophie tinha apenas 3 anos. Às vezes ela ainda pergunta se a mamãe vai voltar de sua longa viagem. O peso da perda compartilhada encheu o cômodo, mas estranhamente não era opressivo. Era como um entendimento. Foi então que a voz de Sophie ecoou do corredor, pequena e inesperada. Ela tinha escutado tudo. Nenhum dos dois havia notado sua silhueta na penumbra. Vestida com o pijama de pandas, ela entrou arrastando os pés, subiu no colo do pai e esticou a mão na direção de Lily. A mamãe não vai voltar, disse com uma serenidade que não combinava com seus 5 anos. Mas tá tudo bem, porque ela mandou a Lily no lugar. Olhou para o pai, séria, como se estivesse confirmando uma verdade óbvia. Não é, papai? Às vezes as pessoas vão embora para outras poderem chegar. Ethan a puxou contra o peito, beijando seus cabelos. Talvez você esteja certa, querida, murmurou. Sophie virou-se para Lily, com aquele olhar profundo que as crianças têm quando estão prestes a dizer algo importante. Se você ficar aqui, eu prometo nunca deixar você ficar triste sozinha. Quando você estiver triste, eu fico triste com você. E quando você estiver feliz, eu fico feliz com você.
É isso que família faz. Por um momento nenhum dos dois adultos conseguiu falar. Então, Lily aproximou a cadeira, perto o suficiente para que Sophie pudesse esticar a mão e segurar a dela. Eu gostaria disso, sussurrou Lily. Gostaria muito. O Range Rover preto chegou na terça-feira de manhã, exatamente uma semana depois de Lily ter chegado. Parou junto ao meio-fio com uma precisão calculada, como se o próprio veículo soubesse o peso daquilo que carregava. Marcus Hartman desceu do carro antes que o motorista pudesse abrir a porta, os sapatos italianos afundando levemente na neve que ainda não havia sido removida. Seus olhos frios e avaliadores encontraram a casa modesta antes de se fixarem na figura junto à janela. Lily não se moveu, mas pela primeira vez em 2 anos, não sentiu medo. A porta do carro se fechou com um estalo seco, como o disparo de um rifle silenciado. Marcus Hartman emergiu do veículo, o terno cinza escuro impecável apesar da lama derretida nas ruas, cada linha do tecido cortada para transmitir poder. 2 homens o seguiram, corpulentos e impassíveis, com olhares que varriam o ambiente como scanners de segurança. Sophie ainda estava na escola e Lily, na cozinha, viu-os através da janela embaçada pelo vapor do chá. As mãos dela tremularam sobre a xícara, o líquido quente ameaçando transbordar. Ethan alcançou a porta antes que os punhos dos guardas batessem no madeira. Posicionou-se no umbral, os ombros quadrados bloqueando a entrada como um escudo humano. Os olhos de Marcus Hartman, frios como aço temperado no inverno, deslizaram sobre ele com a mesma precisão com que avaliava um rival em uma mesa de negociações. Você está abrigando minha filha, disse, sem preâmbulos, a voz cortante como uma lâmina de bisturi. Qualquer jogo que esteja jogando. Qualquer coisa que pense ganhar com isso. Acaba agora. Ethan não recuou. Ela não está sendo abrigada. A calma em sua voz era uma armadura. É uma hóspede. E é bem-vinda a ficar o tempo que quiser. Um riso seco escapou de Marcus, tão desprovido de humor quanto um contrato rasgado. Minha filha não pertence a este lugar. Não pertence a esta. Seus olhos percorreram a casa modesta com desdém vida medíocre. Ela volta para casa, onde receberá os cuidados adequados. Os mesmos cuidados que a expulsaram por recusar um casamento com um homem que a chamava de mercadoria danificada, pensou Lily, enquanto manobrava a cadeira de rodas para se posicionar atrás de Ethan. Eu não vou voltar, pai. Sua voz saíra mais firme do que ela esperava. A mandíbula de Marcus se contraiu. Não seja ridícula. Você está sendo emocional. Precisa pensar no seu futuro. Na reputação desta família. Estou pensando no meu futuro. Lily interrompeu, as palavras ganhando força a cada sílaba. Pela primeira vez, estou pensando no que eu quero. Não no que você quer. O silêncio que se seguiu foi uma faca entre eles. Um dos guardas mudou discretamente o peso de um pé para o outro. Ethan, quase imperceptivelmente, ajustou a postura, não uma ameaça, mas uma promessa de que não cederia. Marcus notou. Seus olhos, estreitos como fendas, reavaliaram o homem à sua frente. Você não faz ideia com quem está lidando, murmurou, a voz baixa e letal. Posso destruí-lo com uma ligação. Sua casinha, seu emprego, o futuro da sua filha. Posso tirar tudo de você. Foi então que Sophie apareceu. Tinha voltado mais cedo da escola, uma dor de barriga fingida para a enfermeira. O carro da escola a deixará na calçada sem suspeitar de nada. Agora, ela se espremia entre os adultos, os braços envolvendo a cintura de Lily com uma determinação que só as crianças possuem quando amam sem medir consequências. Não deixe ele levá-la, papai, disse, a voz pequena mas firme como um juramento. Lily é nossa agora. Algo tremeu no olhar de Marcus quando viu a mão de Lily, sua filha, acariciar os cabelos de Sophie com um gesto tão natural que doía. Por um instante a máscara do CEO rachou. E ali, nas fissuras, transpareceu a dor de um pai que não reconhecia mais o mundo que havia construído. Mas o momento passou. O gelo voltou. Você tem 24 horas para mandá-la de volta, ordenou a Ethan, a voz um chicote. Depois disso, usarei todos os recursos ao meu alcance para recuperá-la. Virou-se para o carro, os guardas em seu encalço. Mas antes de entrar, olhou uma última vez para Lily. Aquele olhar carregava camadas, fúria, sim, mas também algo mais profundo, uma perplexidade quase infantil, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés e ele não entendesse como ou porquê. Quando o motor do carro se afastou, Sophie ainda estava agarrada a Lily, o corpo pequeno tremendo. Eu não vou deixar ele te levar, sussurrou, os dedos apertando o tecido da blusa de Lily como se pudesse ancorá-la ali para sempre. Lily puxou a menina para o colo, envolvendo-a em um abraço que era tanto consolo quanto promessa. Está tudo bem, querida. Eu não vou a lugar nenhum.
Aquela noite, o sono foi um visitante relutante. Mas quando a manhã raiou e os três se sentaram à mesa da cozinha, as mãos de Sophie entrelaçadas às de Lily, a presença de Ethan como um farol silencioso, algo pairou no ar, intangível mas real. Algo que todo o dinheiro de Marcus Artman não poderia comprar, a sensação de pertencer. 3 dias depois, os noticiários econômicos explodiram. Ações da Artman Industries despencam com o rompimento da parceria Morrison, estampavam as manchetes, implacáveis. Os Morrison haviam se retirado do acordo, alegando divergências irreconciliáveis de visão corporativa, mas o mundo dos negócios sabia a verdade. Sem casamento, não havia fusão. 20% do valor da empresa evaporaram em uma única manhã de pregão. Lily viu as imagens na pequena TV da sala, enquanto Sophie ainda estava na escola. Seu pai surgia entre uma multidão de repórteres, o rosto que sempre fora sinônimo de invencibilidade agora marcado por algo que se assemelhava à derrota. Os fios prateados de seu cabelo pareciam menos distinguidos, mais cinzentos. Os ombros, sempre erguidos com arrogância calculada, curvavam-se sob um peso invisível. Meu pai construiu essa empresa do zero, ela murmurou, os dedos cravando-se nos braços da cadeira de rodas. O avô dele antes dele. E agora, por minha causa. Não por sua causa. A voz de Ethan cortou o ar, firme como granito. Ele sentou-se ao seu lado, os olhos fixos nos dela. Por escolhas. A escolha dele de amarrar negócios à sua vida pessoal. A escolha de James Morrison de ser um covarde. A sua escolha de ter dignidade. Ele segurou seu queixo com suavidade, forçando-a a encará-lo. Não carregue a culpa pelos erros dos outros. O telefone tocou. Número desconhecido. Lily atendeu com os dedos trêmulos. Do outro lado, a voz de Davidson, o CFO de seu pai, um homem que ela conhecia desde que aprenderá a andar. Lily, estamos em modo de crise. O conselho está pedindo a renúncia do seu pai. O acordo com os Morrison financiaria a nova divisão de tecnologia médica. Sem ele, são 3.000 demissões na mesa. Ela desligou, o estômago revirando. 3.000 famílias. 3.000 vidas desfeitas porque ela se recusará a se casar com um homem que a via como um ativo depreciado. Foi então que Ethan disse algo que mudou tudo. Divisão de tecnologia médica? Ele se levantou lentamente, os olhos distantes, como se peças de um quebra-cabeça estivessem se encaixando em sua mente. Que tipo de tecnologia? Lily explicou que sabia. A aquisição de uma pequena empresa que desenvolvia sistemas de assistência cirúrgica revolucionários, ferramentas guiadas por inteligência artificial, capazes de redefinir a precisão em operações complexas. Mas eles travam na prática, ela continuou. A tecnologia é brilhante, mas inutilizável. Feita por engenheiros que nunca pisaram em um centro cirúrgico. O especialista que contrataram acabou de pedir demissão. Ethan ficou em silêncio por um longo momento. Então foi até o quarto e voltou com uma caixa de papelão que tirara do armário. Dentro, havia revistas médicas amareladas pelo tempo, prêmios com placas desgastadas, fotos dele em jaleco cirúrgico, rodeado por pacientes com olhares gratos. Um dos diplomas trazia, Dr. Ethan Miller, pioneiro em cirurgia cardíaca minimamente invasiva, o método Miller. É você, Lily arfou, os olhos arregalados. Você é aquele Dr. Miller. Estudamos suas técnicas em engenharia biomédica. Meu pai tentou recrutá-lo há 3 anos, mas você sumiu. Não sume. Ethan corrigiu, a voz baixa. Apenas me tornei outra pessoa. Um pai, em vez de um cirurgião. Ele olhou para as próprias mãos como se visse nelas tanto o passado quanto o futuro. Mas talvez eu possa ser os dois. Uma rotina que não se media por passos dados, mas por risadas compartilhadas e silêncios confortáveis. As noites eram preenchidas pelo cheiro de canela queimando na lareira, pelas discussões acaloradas sobre equações de fluxo sanguíneo que Lily rabiscava em guardanapos, enquanto Ethan desafiava suas teorias com a precisão de quem já segurara corações nas mãos. Sophie, aninhada entre eles no sofá, ouvia tudo com olhos brilhantes, como se aquelas conversas fossem contos de fadas modernos, onde princesas resolviam problemas de engenharia e príncipes salvavam vidas com escalpelos e algoritmos. Marcus, por sua vez, aparecia com frequência inesperada. Não mais como um magnata intocável, mas como um homem aprendendo a dobrar os joelhos literalmente e metaforicamente. Ele chegava com caixas de ferramentas ou protótipos defeituosos, pedindo a opinião de Lily com uma humildade que deixava Ethan impressionado. Você sempre soube mais do que eu sobre isso, admitia, enquanto ela ajustava o mecanismo com dedos que tremiam não por fraqueza, mas por anos de potencial reprimido.
Ethan observava aqueles momentos com um nó na garganta, reconhecendo neles o mesmo milagre que via em suas cirurgias. Algo que parecia perdido sendo restaurado com paciência e fé. Até que uma manhã de fevereiro, enquanto a neve caía em flocos grossos do lado de fora, Lily empurrou a cadeira de rodas para longe da mesa de café da manhã e se levantou. Não foi um movimento fluido nem heróico, foi hesitante, trêmulo, apoiado no balcão da cozinha enquanto Ethan congelava com a xícara a meio caminho dos lábios. Sophie soltou um gritinho, cobrindo a boca com as mãos. Papai, a Lily está voando. Ethan não respirou até que ela se virasse para eles, o rosto molhado de lágrimas que não eram de dor, mas de algo tão puro que doía de se ver. Não é voar, ela sussurrou, a voz embargada. É só ficar de pé. E então, como se o universo tivesse esperado por aquele exato segundo para se realinhar, ela deu um passo. Um único passo vacilante em direção a eles. O chão não tremeu. O céu não se abriu. Mas dentro daquela casa, algo se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo, uma fratura antiga sendo preenchida por ouro, mais forte no lugar onde quebrou. Ethan a alcançou antes que ela pudesse cair, seus braços um refúgio conhecido, seu coração batendo contra o dela como um segundo pulso. Eu sabia, ele murmurou contra seu cabelo, que você faria isso no seu próprio tempo. Sophie pulou ao redor deles, aplaudindo, enquanto do lado de fora, o mundo continuava girando, indiferente à revolução que acontecia ali. Mas revoluções, afinal, nunca começam com estrondo. Começam com um suspiro, um passo, uma escolha de não aceitar que as coisas devam permanecer quebradas. E quando Marcus chegou mais tarde aquele dia, trazendo um buquê de flores do jardim de inverno que Lily amava, e que ele finalmente se lembrou de cultivar, encontrou a filha sentada no sofá, as pernas esticadas à sua frente como um milagre casual. Ele não disse nada. Só se ajoelhou novamente como fizera na sala de reuniões, e colocou as flores em seu colo. Você sempre foi a coisa mais linda que já criei, ele admitiu, a voz rouca. Eu só demorei para enxergar. Lily sorriu, passando os dedos pelas pétalas. Bem-vindo ao resto da sua vida, pai. E pela primeira vez em anos, quando ele sorriu de volta, não havia cálculos por trás daquele gesto. Só amor. Só isso. Eu não sabia que você guardava tudo isso, Lily murmurou, os dedos tremendo ao folhear as páginas. Cada foto era um portal para um passado que ela pensava ter perdido, o sorriso desdentado aos 7 anos, a medalha de natação aos 15, o vestido azul que usará no baile de formatura, manchado de refrigerante porque ela rira demais. Marcus observava-a com uma intensidade que não era mais de posse, mas de arrependimento. Guardei tudo, ele admitiu, a voz mais áspera do que o normal. Até as coisas que você jogou fora. Porque eu não sabia como ser pai sem ser um arquivista da sua vida. Sophie, sentada no chão entre eles, ergueu uma foto de Lily pequena, montada em um pônei. Você era uma princesa, Lily. Lily riu, os olhos úmidos. Era uma menina com medo de cavalos, mas meu pai insistiu que eu aprendesse. Marcus abaixou-se ao nível da neta, algo que nunca fizera antes. Ela caiu 3 vezes naquele dia. E chorou. Mas no quarto, quando ninguém estava olhando, ela subiu de novo. Sophie arregalou os olhos. Você é corajosa como a Mulan. Lily engoliu o nó na garganta. Não, pequena. Eu sou corajosa como você. Ethan observava a cena de lado, o coração tão cheio que doía. Era isso, então. Não a reconciliação perfeita dos filmes, não um final com laços perfeitamente atados. Era isso. Um homem que finalmente permitia a si mesmo ser vulnerável. Uma filha que escolhia perdoar sem esquecer. E uma criança que, sem saber, os guiava de voltas aos outros com sua fé inabalável no amor. Marcus estendeu um envelope para Ethan. Isso é para você. Dentro, não havia cheques nem contratos, mas uma carta escrita à mão, algo que Ethan jamais imaginaria que Marcus Artman fosse capaz de fazer. Para o homem que deu à minha filha o que eu não soube dar. Paz. Não peço perdão porque não tenho direito a ele. Mas ofereço respeito. E se você permitir, uma trégua. Ethan segurou o papel como se fosse feito de vidro. Por que agora? Marcus olhou para Lily, que agora brincava com Sophie no chão, as duas rindo de algo que só elas entendiam. Porque percebi que às vezes a coisa mais poderosa que um homem pode fazer é sair do caminho. O almoço foi caótico e perfeito. Sophie insistiu que Marcus ajudasse a decorar biscoitos, e ele, para surpresa de todos, não só aceitou como deixou que a neta passasse glacê em seu nariz. Lily, observando da cadeira de rodas, tirou uma foto com o celular. Precisamos documentar esse momento histórico, brincou. O grande Marcus Artman, derrubado por uma criança de 6 anos e um pouco de açúcar. Marcus riu, um som genuíno, sem cálculos. Eu merecia.
Mais tarde, quando Sophie foi tirar uma soneca, e só concordou em ir depois que Lily prometeu ler a Bela Adormecida para ela na volta, os 3 adultos ficaram na sala, o silêncio confortável pela primeira vez. Eu vou vender a mansão, Marcus anunciou de repente. Lily quase derrubou sua xícara. O quê? É grande demais. Fria demais. Ele olhou pela janela, onde a neve continuava a cair suave. Pensei em algo menor, talvez perto daqui. Se isso não for invasivo. Ethan cruzou os braços, estudando-o. Você está pedindo permissão? Marcus sustentou seu olhar. Estou pedindo uma chance. Não para ser o que fui, mas para ser melhor. Lily alcançou a mão do pai. Não era um gesto de absolvição, mas de reconhecimento. Você vai precisar de ajuda para escolher cortinas. Seu gosto é péssimo. Marcus sorriu, não o sorriso calculado dos holofotes, mas aquele que Lily lembrava da infância, antes que o mundo o endurecesse. Eu aceito a crítica. E a ajuda. Quando Sophie acordou, encontrou os 3 na sala, rindo de uma história que Ethan contava sobre um desastre culinário envolvendo macarrão e um incêndio pequeno, mas dramático. A menina pulou no colo de Lily, aconchegando-se como se fosse o lugar mais natural do mundo. Vocês são a minha família de verdade, declarou, com a autoridade que só uma criança tem. E pela primeira vez, ninguém argumentou. Porque, afinal, era isso que eles eram, não por sangue, não por obrigação, mas por escolha. E escolhas, como I também sabia, eram as únicas coisas que realmente importavam. Lily passou os dedos sobre uma foto sua aos 5 anos, coberta de tinta guache e com um sorriso que iluminava o passado. Guardei tudo, Marcus confessou, a voz rouca de emoção. Só esqueci de guardar você. As palavras pairaram no ar, pesadas e sinceras, como um pedido de perdão que não precisava de resposta. Depois do almoço, saíram para o quintal. Sophie se jogou na neve, movendo braços e pernas em ângulos desengonçados, criando anjos que pareciam tão reais quanto a magia daquele dia. Os adultos observavam, envolvidos por um silêncio que falava mais que qualquer palavra. Até que Lily, sem aviso, anunciou: quero tentar uma coisa. Com Ethan de um lado e o pai do outro, ela se levantou da cadeira. Não foram 7 segundos dessa vez. Foram quase 30. 30 segundos de luta, de tremor, de força pura, até que finalmente voltou a sentar, exausta, mas vitoriosa. Os olhos de ambos os homens brilhavam, úmidos de algo que não era só neve derretida. Você é incrível, Marcus disse, a voz embargada. Estou tentando, Lily respondeu, como se fosse a coisa mais simples do mundo. É tudo que qualquer um de nós pode fazer. O sol começou a se pôr e Sophie, vencida pelo cansaço da alegria, adormeceu no sofá, o rosto ainda corado pelo frio. Os 3 adultos ficaram em silêncio, hipnotizados pelas chamas que Ethan alimentava na lareira. Era um daqueles momentos em que o mundo parecia parar, como se o tempo soubesse que ali, naquela sala, algo estava sendo consertado. Quando Marcus se levantou para ir embora, suas palavras foram simples, mas carregadas de tudo o que não havia sido dito antes. Obrigado. Por me deixarem entrar. Por me darem outra chance. Todo mundo merece uma segunda chance, Ethan respondeu, porque algumas verdades não precisam de justificativa. Até COR. Marcus riu, um riso verdadeiro daqueles que nascem do peito. Principalmente os que estão aprendendo a ser pais antes de qualquer outra coisa. Na porta, ele se virou uma última vez para a filha. Eu me orgulho de você, disse, sem mencionar a batalha contra o próprio corpo, sem elogiar as conquistas profissionais, sem cobrar nada. Não por ter ficado de pé, não pelo que você constrói, mas por quem você é. Por ter coragem de escolher a felicidade em vez das expectativas dos outros. Quando a porta se fechou, Lily e Ethan permaneceram no sofá, com Sophie aninhada entre eles, observando a neve que continuava a cair, cobrindo o mundo lá fora com um manto branco e silencioso. Era isso que eu queria, Lily murmurou, como se falasse mais para si mesma do que para ele. Não a perfeição. Só isso. Família. Amor. A chance de importar não pelo que faço, mas por quem sou. Ethan a puxou para mais perto, como se quisesse protegê-la de todas as incertezas que ainda viriam. Você sempre importou. Desde o dia em que te vi naquele ponto de ônibus, você importou. Ela sorriu, repetindo as palavras que um dia haviam mudado tudo. Venha comigo. 3 palavras. Um convite. Uma promessa. Do lado de fora, a neve não parava, envolvendo a rua Maple em um silêncio que parecia abafar até os medos. Mas dentro daqueles 4 paredes havia calor, havia luz, havia algo que nem o inverno mais rigoroso poderia congelar. 3 almas quebradas que haviam encontrado uma na outra os pedaços que faltavam. E um homem que finalmente entenderá que impérios se desmoronam, mas o reino no coração de uma criança, esse é eterno.
Eles não sabiam o que o amanhã reservava. Se Lily voltaria a andar, se a fundação sobreviveria, se Marcos continuaria a escolher o amor em vez do controle. Mas ali, sob o brilho das luzes de Natal, com o respiro suave de Sophie e o estalar da lenha na lareira, tinham tudo de que precisavam. Tinham um ao outro, tinham o perdão, tinham esperança. E às vezes, isso é o bastante. Não um final feliz como nos contos, mas uma história que continua, não em busca da perfeição, mas do progresso. Não um destino, mas uma jornada. E no fundo, é assim que os milagres acontecem, não com estrondos, mas com escolhas, com pequenos passos, com mãos dadas na neve.